filmes, né? Narrar as histórias. Aqui eu encerro a minha narrativa. Se ela ficou boa e literariamente agradável para o leitor, era o que eu queria. Eu queria mesmo que ela ficasse boa e agradável para quem lesse. Aí ele disse: mas se está fraca e medíocre, é o que eu fui capaz de fazer. O cara está dizendo: se você gostou do que eu escrevi aqui, era o que eu queria, que você gostasse mesmo, que ela tivesse boa. Mas se você não gostou, me desculpe, mas foi o melhor que eu pude fazer. Um livro desse está dizendo que é inspirado por Deus, irmãos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Meu querido irmão, quando o texto bíblico aqui diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, o que o texto está querendo dizer? Você sabe o que significa isso? A Escritura ser divinamente inspirada? A palavra inspiração na língua portuguesa é insuflar ar nos pulmões, introduzir ar nos pulmões. Isso é inspirar, tá? Mas no texto grego significa aqui, inspiração significa soprar. Quando alguém conversa com o outro, fala alguma coisa no ouvido, né? Nós costumamos utilizar aquela expressão: alguém me soprou, né? Alguém me soprou algo. Significa que essa pessoa falou alguma coisa no ouvido dela. Do mesmo jeito, a palavra inspiração significa que toda a Escritura, tudo que foi escrito, Escritura é isso, significa que foi escrito. Toda a Escritura, ela saiu da boca de Deus, ela foi soprada pelo próprio Deus. Glória a Jesus. Tá? Pelo fato de as Escrituras Sagradas, ela ser inspirada por Deus, ela ser a palavra que sai da boca do próprio Deus, isso significa que ela tem autoridade para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir o crente em justiça. Portanto, a Bíblia, ela é a autoridade máxima para determinar aquilo que devemos crer, aquilo que nós devemos acreditar, porque ela é a palavra do próprio Deus. Isso é o que significa inspiração. Nós estamos, nas quartas-feiras, nós estamos fazendo uma série de estudos, né, sobre as seitas. E nós estamos tratando sobre o catolicismo romano, tá? No culto passado, nós aprendemos que o cânon das Escrituras do Antigo Testamento, quem lembra ainda o que é o cânon das Escrituras? A lista dos livros que são inspirados por Deus. Talvez você diga: isso não interessa. Interessa. Quando você for conversar com um católico, ele vai mencionar sobre isso, tá? É a lista dos livros que foram inspirados por Deus. Nós aprendemos que o Antigo Testamento, ele está completo, com 39 livros. Esses livros vão de Gênesis até Malaquias, o último dos profetas, né, mencionado no Antigo Testamento. Entretanto, irmãos, existe uma diferença entre a Bíblia dos evangélicos e a Bíblia utilizada pelos católicos. Enquanto as nossas Bíblias, elas possuem 39 livros no Antigo Testamento, a Bíblia dos católicos possui 46 livros, 7 livros a mais. 7 livros a mais. Então aqui fica a pergunta: qual é a Bíblia que possui a lista correta de livros? É a Bíblia protestante ou a Bíblia católica? Foram
tiraram 7 livros da Bíblia, ou foram os católicos que acrescentaram 7 livros a mais? Essa é a pergunta que fica. Como nós podemos saber disso? Baseado em que critérios nós podemos saber quem acrescentou ou quem diminuiu? Como nós podemos saber disso? Na própria Bíblia nós vamos descobrir isso. Em resposta, nós podemos afirmar com toda a certeza que foram os católicos que acrescentaram 7 livros a mais, tá? Eles acrescentaram. Nos dias de Jesus, esses 7 livros, que nós chamamos eles de apócrifos, eles não eram aceitos como inspirados por Deus. Já nos dias de Jesus, esses livros não eram aceitos como inspirados por Deus. Os judeus não consideravam esses 7 livros, esses livros apócrifos, como palavra de Deus, porque realmente esses livros não são, tá? Embora a Igreja Católica tenha considerado esses livros como sendo inspirados por Deus, não cabe a ela decidir isso. Essa não é uma prerrogativa da Igreja Católica. O reconhecimento e a preservação dos livros do Antigo Testamento foi uma responsabilidade dada por Deus, não ao catolicismo, mas aos judeus. Vamos ver? Livro de Romanos, o capítulo 3, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 3, versículo 1. Olha só o que Paulo vai dizer. Estou vendo aí os irmãos já com os caderninhos anotando. Romanos capítulo 3, versículo 1. Olha só, de quem é a prerrogativa. Paulo vai perguntar: qual é, logo, a vantagem do judeu? Qual é a vantagem que alguém tem em ser um judeu? Tem alguma vantagem nisso? Paulo vai dizer: ou qual é a utilidade da circuncisão? Somente os judeus se circuncidavam. Aquela famosa cirurgiazinha de fimose, né? Pronto, somente os judeus faziam isso como pacto. Então Paulo disse: do que adianta ser um judeu, aquele que pratica a circuncisão? Qual é a vantagem que um judeu tem em ser judeu? Olha o versículo 2, o que Paulo diz. É muita vantagem. Ele diz: muita. É muita vantagem ser judeu. Por quê? Ele disse: de toda maneira há vantagens em ser um judeu. Aqui é judeu de nascimento, tá? É judeu de nascimento. Não é aqueles cristãos que querem se tornar judeus. Trazem aquele paninho que bota aqui enrolado no pescoço, bota um chapeuzinho na cabeça, né? E quer guardar o sábado. Não é judeu de nascimento. Qual é a vantagem que alguém tem em ser judeu? Paulo diz: muita vantagem, em muita coisa, em toda maneira. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer. A vantagem de ser um judeu: primeiramente, as palavras de Deus lhe foram. Qual a vantagem de ser um judeu? É porque eram os judeus que tinham a responsabilidade de preservar as palavras de Deus. De Gênesis até Malaquias, era a responsabilidade dos judeus de preservar esses livros sagrados. Glória a Jesus. Então essa é uma prerrogativa não da Igreja Católica, mas dos judeus. Tá certo? Então, os judeus, quando eles olharam para esses 7 livros a mais, os livros que estão nas Bíblias católicas, eles não consideraram esses livros como sendo inspirados por Deus. Eles olharam para esses livros e disseram: não é palavra de Deus aqui não. Aqui só tem palavras de homens. Isso aqui não é palavra de Deus. Por que os judeus não consideraram esses 7 livros como sendo inspirados por Deus? Porque esses livros
escritas por profetas. Como esses livros não foram escritos em um período em que não tinha profeta, então eles não são inspirados por Deus. Deus escolheu os profetas para fazerem isso. Vamos ver? Está na própria Bíblia. Era através dos profetas que Deus revelava a sua vontade para o seu povo. Era através dos profetas. Deuteronômio capítulo 18, versículo 14 a 19. Vamos ver? A revelação da verdade era um direito que Deus deu somente para os profetas. Era a responsabilidade deles. Olha o que Moisés falou em Deuteronômio capítulo 18, os versículos 14 a 19. Acharam? Vamos ver? Olha só o que o texto está dizendo, irmão. Porque estas nações que hás de possuir, né? Eles ouvem, era o costume das nações que Israel iria conquistar. Estas nações que você vai possuir, eles ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Ele está dizendo, Deus não permite que você consulte os adivinhadores. Deus não permite que você consulte feiticeiros, ninguém para revelar a vontade de Deus para você. Próximo versículo, Deus não permitiu. Aí, ó, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos. Está dizendo, em vez de você ir para um adivinho, adivinha aí para mim, o que é que eu tenho que fazer? Eu queria consultar a vontade de Deus, saber a vontade de Deus para a minha vida, né? Tem gente comprando até aquele livrinho de astrologia, não é? De signo, querendo descobrir a vontade de Deus com essas coisas. Você está praticando a prática dos pagãos. Era isso que eles faziam, tá? Era isso que eles faziam. Para descobrir a vontade de Deus, né? Olha o que Deus diz, em vez de você ir para um adivinhador, Deus, Ele despertará um profeta do meio de ti. Ele vai levantar um profeta do meio de teus irmãos, dos israelitas, como eu quem? Moisés, o maior dos profetas. Ninguém duvidava que Moisés era um profeta. Na época de Moisés, para você saber, o mar vermelho se abriu. Da época de Moisés, Deus disse, Moisés, fale com o povo que eu vou falar com ele. Diga ao povo que amanhã cedinho, rodeia aí esse monte, tá? Só que não pise o monte, se pisar alguém vai morrer. E amanhã eu vou falar com o povo. Aí Moisés deu o recado, se purifiquem que amanhã Deus vai falar com vocês, nesse monte. Aí o povo fica
e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Está claro aí, irmãos? Que Deus disse: não consulte adivinhos. Eu vou revelar a minha vontade, não é através de feiticeiro, não é através de mágico. Eu não vou revelar a minha vontade através de um adivinhador. Eu vou falar através de um profeta como Moisés. Não foi isso? Então você não vai procurar ninguém, é um profeta quem vai revelar a minha vontade. Não é profeta de hoje não, viu? É os profetas de antigamente que escreveram as escrituras, tá? Tem gente também procurando profeta aí, né? Eu vou procurar o profeta, vou procurar o profeta para ele me dizer o que eu devo fazer. Vai, bichinho, vai procurar. Então o texto aqui está dizendo exatamente que Deus se revelaria através dos profetas. Quando se acabaram os profetas, quando todos os profetas morreram, Deus parou de falar com o seu povo. Não tem mais profeta, então Deus não falou mais. Ia falar de que outra forma? Se Deus disse, não é através de adivinhação, é através de profeta. Todos os profetas morreram, então Deus silenciou, não falou mais, tá? Agora que Deus não mais falava com seu povo por meio de profetas, o povo de Deus deveria ouvir a voz de Deus através dos escritos deixados por esses profetas. De Gênesis até Malaquias, os profetas escreveram esses livros. Então o povo agora ia ler o texto do Antigo Testamento, tá? Era dessa forma que Deus agora falaria com eles. Será que eu devo fazer isso ou não? Vá para a Bíblia, vá para as Escrituras, tá? Vá para o Antigo Testamento. É por isso que Jesus, ele chama toda a Escritura de lei e profetas, porque toda a Escritura ela foi escrita por profetas. Lei, porque foi escrito pelo profeta Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E profetas, porque todos os demais livros, até o profeta Malaquias, foram escritos por profetas, tá? Veja Lucas capítulo 24 e o versículo 27. Lucas capítulo 24 e o versículo 27. Olha o que o texto vai dizer, irmãos. Lucas capítulo 24 e o versículo 27. Diz o seguinte: e começando por Moisés, os 5 primeiros livros, e por todos os profetas, explicava-lhes o quê? O que dele se achava em todas as Escrituras. Então, todas as Escrituras eram formadas por lei, os livros de Moisés e pelos profetas, tá? Então, quando os profetas morreram, os judeus, eles entenderam que eles deveriam viver agora à luz do que estava escrito. Eles deveriam preservar aqueles textos, os livros que os profetas deixaram escritos. E eles guardavam esses livros. Eles guardaram os 39 livros, de Gênesis até Malaquias. Então, irmãos, em resposta ao catolicismo, considerando que no período em que esses 7 livros que estão na Bíblia Católica, chamados de apócrifos, eles foram escritos, não havia mais profetas. Considerando que quando eles foram escritos não havia mais profetas, então esses livros, os 7, não foram escritos por inspiração divina e, portanto, não são palavra de Deus esses livros. É muito fácil. Na Bíblia de vocês tiraram livros. Não, nós não tiramos. Na verdade, eles nunca estiveram na Bíblia, né? Vocês acrescentaram. E esses livros que vocês acrescentaram não foram escritos por profetas. Agora, todo
O Talmud, um documento judaico muito antigo, está dizendo que depois dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo se afastou de Israel. Não falava mais através de profetas. Por gentileza, abra aí na sua Bíblia, nas primeiras páginas, nos índices da sua Bíblia, dos livros da Bíblia. Antigo Testamento. Veja aí. Aonde tem a lista dos livros na nossa Bíblia? As primeiras páginas. Veja aí os últimos livros que tem na Bíblia, no Antigo Testamento. Quais são? Os 3 últimos. Os 3 últimos. Quais são? Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. É exatamente o que o Talmud está dizendo. Depois dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, é quando termina o Antigo Testamento. O Espírito Santo se apartou de Israel. Ou seja, foi só o Antigo Testamento ser concluído, os 39 livros, que o Espírito Santo se apartou de Israel. Ou seja, não levantou mais profetas. Tá? Não levantou mais profetas. A própria Bíblia católica, eu trouxe aqui uma, eu tenho 3 lá em casa. A própria Bíblia católica, ela, no livro de 1 Macabeus, que é o livro apócrifo que eles colocaram, né? 1 Macabeus, capítulo 9, o versículo 27, eles provam que naquele tempo não tinha profeta. A própria Bíblia católica diz aqui, 1 Macabeus, capítulo 9, não tem na Bíblia de vocês não, viu, irmão? Você já sabe disso, né? 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, é para a gente mostrar que eles mesmos, a Bíblia deles mesmos está provando isso. 9, 27 diz o seguinte, ó: Israel caiu numa tribulação tão grande como nunca tinha havido desde que os profetas desapareceram. Desde que os profetas desapareceram, isto é, Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos, aconteceu o período interbíblico, que é quando esses livros foram escritos. E ele está dizendo que não tinha profeta nessa época. Se não tinha profeta, Deus não falou com o seu povo. Quem quisesse ouvir a voz de Deus, que consultasse a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, para saber o que a palavra de Deus tinha para dizer para eles. É por isso que já nos dias de Jesus, os judeus examinavam as Escrituras. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque acreditam ter nelas a vida eterna. O judeu sabia, não tem mais profetas. E agora, como é que a gente vai ouvir a voz de Deus? Lendo a Bíblia Sagrada. Lendo a Bíblia Sagrada. Hoje nós temos profetas? Temos. Mas não profetas escritores de Bíblia Sagrada. Não profetas como esses aqui. Quer consultar agora a vontade de Deus? Se Deus quiser usar um irmão para falar com você, amém. Agora julgue o que o seu irmão está profetizando à luz da maior profecia, que é a palavra de Deus. Quer saber a vontade de Deus? A melhor vontade de Deus para você descobrir está na Bíblia Sagrada. É na palavra de Deus. Ele vai dizer como você deve viver, como você deve andar, como você deve falar, no que você deve crer. É a palavra que vai guiar a tua vida nessa trajetória. A palavra de Deus. Quando é profecias atuais, Paulo diz: fale 2 ou 3 profetas, e os outros, os irmãos, julguem segundo a palavra de Deus. Isso mostra que as profecias atuais não são maiores do que as Escrituras. Tá bom? Então ele está dizendo aqui, não tinha profetas nessa época, né?
Meus queridos, esses livros, eles também não foram reconhecidos pelo cristianismo por 1500 anos, irmãos. Esses 7 livros passou 1500 anos sem ser reconhecido. Quando Lutero estava debatendo com os católicos, conhecem Lutero, não é? O pai da reforma protestante. Quando Lutero estava debatendo com os católicos sobre a oração pelos mortos que os católicos faziam, é uma prática comum deles, né? Aí Lutero pediu para eles provar na Bíblia. Onde é que está a oração pelos mortos na Bíblia? Aí os católicos utilizavam o livro de Macabeus para provar que tinha oração pelos mortos. Está aqui na Bíblia. Aí Lutero dizia, isso aí não é Bíblia não. Isso aí não está nas Escrituras não. Isso não faz parte das Escrituras. Lutero e os protestantes desafiavam os católicos a provarem que esses livros, os 7, faziam parte da lista dos livros inspirados por Deus. Em resposta a Lutero, olha o que aconteceu. Em resposta a Lutero, a Igreja Católica fez um concílio, uma reunião com os bispos da época. Fizeram um concílio conhecido como Concílio de Trento, em 1545, canonizando esses 7 livros, dizendo, vamos botar ele na lista da Bíblia Sagrada e a declarar que eles são inspirados por Deus, para que quando a gente debater com o protestante, diga, está aqui na Bíblia Sagrada, é palavra de Deus. Eles fizeram isso, tá? Em resposta a Lutero. No entanto, estes próprios livros, irmãos, os próprios livros deles, depõem contra eles mesmos. Esses próprios livros se desqualificam como palavra de Deus e como livro dotado de inspiração divina. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui para os irmãos, em 2 Macabeus, olha o que eles vão dizer. 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 37 e 38. Olha a diferença, irmãos, desse livro para a Bíblia Sagrada. Olha o que o livro vai dizer, ó. O escritor, ele diz, aqui eu encerro a minha narrativa. Eu paro de escrever por aqui, ele diz, né? Narrar as histórias. Aqui eu encerro a minha narrativa. Se ela ficou boa e literariamente agradável para o leitor, era o que eu queria. Eu queria mesmo que ela ficasse boa e agradável para quem lesse. Aí ele disse, mas se está fraca e medíocre, é o que eu fui capaz de fazer. O cara está dizendo, se você gostou do que eu escrevi aqui, era o que eu queria. Que você gostasse mesmo, que ela tivesse boa. Mas se você não gostou, me desculpe, mas foi o melhor que eu pude fazer. Um livro desse está dizendo que é inspirado por Deus, irmãos. Um próprio livro, que ele mesmo não tem certeza se ficou bom, é para o leitor examinar e dar a sua opinião se ele está bom ou não. As Escrituras não é assim. Paulo, quando escrevia suas epístolas, né? Paulo mandou, parece que foi a igreja de Corinto. Paulo escreveu e disse, ó, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aceite, porque é a palavra de Deus. Eu não quis saber. Se vocês gostarem, se for agradável para você, Paulo, estou nem aí. Aceite, porque é a palavra de Deus. Se você rejeitar, você vai prestar conta diante de Deus. Aí um livro aqui, se não tiver muito bom, tá? Foi o melhor que eu pude fazer, né? Seja um livro que a gente vê que não está afirmando ser inspirado por Deus. Agora vamos ver a Bíblia? Vamos ver como a Bíblia é? 2 Timóteo aí 3,16, que foi o que a gente leu. Olha o que Paulo está dizendo. Se você gostar da Escritura, né? Se ela ficou boa, não. Paulo diz, eu quero saber o que você acha das Escrituras, se você gosta, se não gosta. Paulo diz, eu só sei de uma coisa, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, a palavra inspirada aí, como eu falei, significa soprado. Ou seja, Paulo está dizendo, tudo que foi escritura, tudo que foi escrito veio da boca de
Macabeus não tem condições de ser palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se apresenta de forma totalmente diferente do livro de Macabeus. Macabeus, eu não sei como é que eu estou, né? Eu terminei essa obra aqui, mas não sei como é que essa obra está. Aí a Bíblia diz, eu não quero saber o que é que você acha, não. Eu não quero saber o que você acha da palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus. Mas eu não gosto da Bíblia, de certos versículos da Bíblia. É problema seu. Eu só quero saber que Deus, Ele diz sobre a sua palavra. Sabe o que é que Deus diz sobre a sua palavra? Que a sua palavra é pura, que a sua palavra é santa, que a palavra de Deus corrige, que a palavra de Deus limpa e ela aperfeiçoa o homem. Então siga a palavra de Deus e abandone esses livros apócrifos. Não presta para você. Não vão mudar a sua vida, não vão te aperfeiçoar, mas a palavra de Deus vai te limpar, vai te purificar e vai te tornar um crente santo de verdade. Esses livros também, para a gente finalizar, eles contêm heresias. Outra prova de que não é inspirado por Deus. Irmãos, a Bíblia diz, é impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. Deus não pode errar. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, irmãos, Deus não pode desfazer da própria Bíblia, porque a Bíblia é a palavra dele mesmo. Se houver algum erro na Bíblia, isso vai interferir no caráter de Deus. Então a Bíblia não pode ter erros, tá? Aqui tem, nesses 7 livros a mais deles, tem erros, tem heresias que vão contra a Bíblia, estão em contradição. Um diz uma coisa e outro diz outra. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Tobias, capítulo 5, versículo 4 e 5 aqui, tem um anjo que mente. Viu? Um anjo mentiroso. Vamos ver? Vamos ver não, eu vou ver só, não, eu vou ler. Vocês vão ouvir. Tobias, capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha só, o anjo mentiroso. É um anjo do catolicismo, né? Rafael. Logo que saiu, encontrou o anjo Rafael bem na sua frente, Tobias. Ele encontrou, o anjo apareceu bem na sua frente, mas ele não sabia que era um anjo de Deus. Ele veio na forma de um homem, né? De um jovem, o anjo. Agora olha só, Tobias lhe perguntou, jovem, perguntou para o anjo, né? Jovem, de onde você é? Ele viu o anjo na forma de um jovem. Aí o anjo disse, o anjo mentiroso, eu sou israelita, seu compatriota, e estou aqui procurando trabalho. Um anjo vindo para a terra para procurar serviço, porque no céu não tem mais não. Um anjo mentiroso, dizendo, eu sou um israelita como você. Tu é do céu, troço mentiroso, não é? Não dá. Aí eu vou dizer que um livro desse é inspirado, irmão? Não tem como a gente dizer uma coisa dessa. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas, capítulo 1, versículo 18 a 20. Agora aqui, olha a Bíblia como é. Olha a Bíblia. Compare esse texto aqui do anjo mentiroso com a Bíblia. Lucas, capítulo 1, versículo 18 a 20. O anjo apareceu a Zacarias e disse, vocês vão ter um filho. Sua esposa vai ter um filho. Zacarias já era velho, a esposa também. Olha só aqui, Disse então Zacarias ao anjo, como é que eu saberei disso? O anjo disse, vai ter um filho. E Zacarias não acreditou, disse, como é que eu saberei disso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Então, presta atenção aí, nesse versículo. Zacarias, o anjo disse que Zacarias e a sua esposa iam ter um filho, mas Zacarias, ele duvida do anjo, irmão. Por quê? Tanto ele como a esposa dele eram velhos. Aí Zacarias diz para o anjo, como é que eu vou saber que você está falando a verdade? Porque eu sou velho. Zacarias duvidando do anjo, irmão. Do anjo, tá? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu sei que tu está
tu vai ficar mudo, sem falar. Vamos aprender aí com o anjo? O que o anjo vai dizer? O fato, né? O fato de Gabriel ser um anjo de Deus, Gabriel está dizendo isso. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. O fato de Gabriel ser um anjo de Deus deveria ser suficiente para Zacarias saber que anjos de Deus não mentem. Que anjos de Deus não mentem. Gabriel está dizendo, é possível, pai? Eu vim aqui, um anjo de Deus, dizer que tu vai ter um filho, e tu está dizendo, como é que eu vou saber que tu está falando a verdade? Anjo de Deus mente? Aí diz, por causa disso, tu não vai falar mais não, até o menino nascer. Está aqui, porque a Bíblia ensina. Agora, o que esse livro ensina é que o anjo é mentiroso. Que o anjo é mentiroso. Tá? Tá vendo a diferença da Bíblia? Em Tobias também, a gente vai finalizar já. Em Tobias capítulo 6, o versículo 5 a 9. Não vou ler todos esses versículos. Esse mesmo anjo aqui, o anjo Rafael, irmãos, ele ensina Tobias a fazer magia e feitiçaria para expulsar demônio. Está ensinando ele a fazer magia. Olha só, o versículo 8, o que ele vai dizer, ó. O anjo ensinando Tobias. Ele mandou pegar um peixe, abrir o peixe, tirar as entranhas, né? Os pescadores não façam isso não, não espanta o demônio. Mandou abrir o peixe, pegar as entranhas. Olha o que o anjo vai dizer para Tobias, ó. Tobias, o coração e o fígado do peixe servem para serem queimados na presença de homem ou de mulher que estão atacados por algum demônio ou espírito mau. A fumaça espanta o mal e faz o demônio desaparecer para sempre. Os fumantes aí expulsar demônio até umas horas, né? Só soltando fumaça. A fumaça do peixe queimado é suficiente para espantar demônios e espíritos malignos. Você está vendo? Isso aqui é feitiçaria, irmãos. Isso aqui é feitiçaria. A Bíblia não permite isso não. Olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio 18, 9 a 12. Ó. Deuteronômio 18, 9 a 12. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Já está dizendo que os atos que as nações faziam era abominação. Quais são as abominações? Próximo versículo. Entre ti, no meio de vocês, os israelitas, não se deve encontrar ninguém que faça passar pelo fogo seu filho. Era queimando ao Deus Moloque, tá? Era um ídolo oco que eles acendiam uma fogueira e colocava a criança dentro desse ídolo, e as crianças vivas morriam queimadas, tá? Deus está dizendo, isso é uma abominação, vocês não devem fazer isso, vocês não podem fazer isso. E também nem o seu filho nem a sua filha deve ser queimado, nem adivinhador deve haver no meio. Tem tanta gente adivinhando, querendo dar uma de profeta adivinhador, né? Fica adivinhando. Quanto mais a pessoa chora, mais ele profetiza, achando que está descobrindo coisas sobre aquela pessoa. Adivinhação. Não deve haver adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Isso aqui é tudo palavras para significar isso. Pessoas envolvidas com artes mágicas, com ocultismo, tá? Próximo versículo 11. Nem encantador. Está vendo? Está dizendo, é proibido fazer feitiço, magia, encantamento. É proibido. Nem quem consulte um espírito.
e fazendo a fumaça do peixe, expulsar aqueles demônios. Não! Quer expulsar demônio? Use a autoridade que há no nome de Jesus. Ele disse: eu dou poder a vocês, em meu nome vocês expulsarão demônios. Em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar por aqui, irmãos. Depois nós continuaremos esse assunto. Amém? Não aceite esses livros, porque eles não são inspirados por Deus. Eles não afirmam ser inspirados, tá? E eles têm heresias.